Hoje tentaremos compreender a posição daqueles que entendem que Deus, ou melhor, a existência de Deus não deve ser alvo ou objeto de prova filosófica, mas objeto de fé. Uma posição, como já deves ter percebido pelo título do nosso bloco, a que se dá o nome de fideísmo. Vejamos então algumas ideias centrais que permitem organizar um discurso em torno desta mesma posição. A primeira ideia que podemos distinguir, digamos assim, ou melhor, a primeira coisa que podemos lembrar é que a palavra fideísmo, repara que fideísmo vem de fide, que quer dizer fé em latim. A palavra fideísmo foi introduzida no meio académico pelos teólogos franceses no século XVIII por oposição, digamos assim, aos ataques e investidas dos iluministas. Portanto, convém saber o que é isto do iluminismo. Muito provavelmente já saberás, mas o iluminismo, em termos gerais, tem a ver com a posição intelectual destes filósofos, cientistas, artistas, enfim, intelectuais em geral, que entendem que tudo aquilo que não cabe dentro dos limites da razão, tudo aquilo que não é explicável à luz das leis impostas pela razão, é condenado ao obscurantismo. É um movimento geral, se quiseres, que poderás, acerca do qual poderás aprender um pouco mais se lês um texto de Kant, um autor de que vais ouvir falar em ética, chamado O que são as luzes. E ele fala das luzes, ou do iluminismo, exatamente como este movimento que nos permite abandonar a menoridade e assumir a maioridade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é o momento em que assumimos a condução das nossas vidas sem o auxílio de tutores, sendo que o tutor máximo, não é, seria Deus. Portanto, fé na razão. É exatamente por esta ideia que atravessou, portanto, os vários ambientes intelectuais que os teólogos franceses introduzem este termo no meio académico. E porquê? Porque era preciso reabilitar a fé face, então, a estas investidas filosóficas, racionais, digamos assim. E a segunda ideia tem exatamente a ver com isso, é que a fé, para os fideístas, não carece de suporte lógico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a fé não se torna mais forte, ou melhor, não é possível fortalecer a fé se a fizermos assentar em argumentos filosóficos, tal como vimos já aqui noutros blocos em que tentámos provar, por meio de argumentos lógicos, a existência de Deus. Ou seja, terceira ideia, o discurso religioso tem uma racionalidade própria, que não é necessariamente a dos filósofos. Já vamos ver o que é que isso quer dizer exatamente. Além disso, há esta ideia de que o facto de haver um fosso entre a fé e a razão, não se converte, o facto de este fosso entre a fé e a razão não é uma desvantagem em relação ao discurso filosófico, pelo contrário, é uma vantagem, porque, como vamos ver, estes senhores entendem que o discurso filosófico, a lógica, é demasiado estreita para dar conta daquilo que está em questão. Bem vistas as coisas, a natureza de Deus, que apela, então, para outro tipo de, eu não diria de discurso, mas que apela para a experiência religiosa e não para o discurso filosófico. É exatamente esta a ideia central que está por detrás, já vamos ver a distinção entre fideístas radicais e fideístas moderados, mas não obstante a diferença entre uns e outros, é exatamente esta a ideia que deve, digamos assim, permitir compreender tudo quanto vai ser dito aqui hoje, que culminará com uma experiência muito peculiar, a aposta de Pascal, que também estava ali no título do nosso bloco. Esta ideia de que a fé não se vê fortalecida ou não se torna mais forte por basear-se em argumentos lógicos. Ou então, se quiserem, que a fé aponta para a experiência, é uma questão de
confissão, é uma questão subjetiva e não objetiva. Dito de outro modo ainda, a fé não deve assentar numa série de proposições acerca da natureza de Deus, mas numa confissão, numa paixão, numa entrega submissa a Deus propriamente dito. Uma ideia que, em última análise, se quiserem, quando esta paixão ultrapassa os limites da racionalidade completamente, digamos assim, acaba no misticismo, não é? Há o São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, que levam esta ideia ao extremo, ao ponto de falarem em esponsais, divinos esponsais, numa fusão com a própria divindade. Portanto, estamos a falar de um domínio que, para estes senhores, pouco ou nada tem a ver com o discurso racional, lógico ou filosófico que assenta em proposições acerca da natureza de Deus. Bom, não obstante estas ideias gerais acerca do fideísmo, de facto, podemos distinguir dois tipos de fideísmo. O fideísmo radical, que assume no seu mais digno representante, Kierkegaard, um filósofo do século XIX, dinamarquês, que entende que a fé é inequivocamente contrária à razão. Não só é distinta, como é contrária à razão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a fé vive da negação da razão. Os fideístas radicais, bem entendido, assumem convictamente o caráter paradoxal da fé. E é isso que a torna distinta. Como diria Kierkegaard, para que acreditar em algo que existe ou que precisamos de provar que existe? A força da fé vem exatamente daí, do facto de acreditarmos naquilo que não podemos demonstrar ou não podemos, cuja existência não podemos provar. Daí que, enfim, alguns das ideias fundamentais do cristianismo, a encarnação, a trindade, que não são explicáveis à luz da cientificidade objetiva, não é? A fé é uma questão subjetiva que nos leva a aceitar o paradoxo de forma natural e submissa. Portanto, assumir a contradição. A ideia de que acreditamos numa divindade cuja existência não pode ser provada. E é isso que torna a fé distinta de qualquer outra experiência. Uma experiência, portanto, subjetiva ao mais alto nível, que, como já disse há pouco, se falarmos dos místicos, nos leva a esquecer da própria subjetividade numa entrega total, livre, desabrida com a divindade, como disse, por exemplo, um autor que me é particularmente caro, um senhor francês, já do século XX, Georges Bataille, que fala da religião exatamente neste sentido. A religião é o domínio do experienciável, é a experiência, para lá do discurso. Deus não cabe em discursos, Deus experiencia-se. Bom, portanto, o paradoxo é a essência da fé. Aceitar a existência de Deus assumindo a incapacidade de a demonstrar. Por outro lado, temos os fideístas moderados, que não vão tão longe, isto é, não dizem que a fé implica a negação da razão, dizem que a fé e o raciocínio filosófico são incompatíveis no que diz respeito aos seus motivos. Enfim, são vias distintas. Enfim, aos filósofos caberia dar conta da realidade, estabelecer os limites do conhecimento, por aí fora, e a fé aponta para outro domínio. Portanto, são domínios incompatíveis e para lá da outra ideia mais radical de que uma implicaria a negação da outra. Ou seja, as verdades da fé estão para lá do poder da razão. Quer dizer que a razão não é capaz de explicar aquilo que a fé compreende. E esta ideia de compreender é a ideia de abarcar, se quiserem. Bom, ou seja, Deus revela-se quando quer e os sinais da sua presença são claros para quem o procura honestamente. Quer isto dizer que
a experiência religiosa, ou melhor, a presença de Deus é perceptível para quem está disposto a dar conta dela, portanto, para os iniciados, digamos assim, há aqui uma certa... daí eu ter dito há pouco que não era uma desvantagem o facto de Deus não poder ser explicado por argumentos filosóficos. É que este domínio da compreensão e da experiência da realidade divina não está ao alcance de qualquer um, ainda que o modo como lá chegamos pode divergir em função de adotarmos um fideísmo moderado ou radical, como era o de Kierkegaard. Pascal é de facto um fideísta moderado que vai assumir protagonismo hoje na nossa aula e que, exatamente por não ser radical, vai propor-nos um exercício, um cálculo que que pretende, digamos assim, dar-nos não devia dar boas razões, mas permite pensar que a atitude mais sensata é acreditar em Deus. Antes, porém, de vermos que exercício é esse, vamos ver um pequeno vídeo, pequeno não tanto, mas um vídeo sobre Pascal para verem o universo de onde emerge então a aposta com a qual culminaremos a nossa aula. Então, vejamos o vídeo e até já. It is still tragically sometimes assumed that the best way to cheer someone up is to tell them that everything will be all right, to intimate that life is essentially a pleasant process in which happiness is no mirage and human fulfillment a real possibility. However, we need only read a few pages of the book known as The Pensée by the great French 17th century philosopher Blaise Pascal to appreciate how entirely misguided this approach must be, because Pascal pulls off the feat of being both one of the most pessimistic figures in Western thought and simultaneously one of the most cheering. The combination seems typical. The darkest thinkers can, paradoxically, often be the ones who best lift our mood. Pascal was born in Auvergne in central France in June 1623, and from the earliest days learned to look at the glass of life as half empty. His mother died when he was 3, he had few friends, he was a hunchback, and he was always ill. Luckily, he was recognized from an early age, and by more than just his proud family, to be a genius. By 12, he'd worked out the first 32 propositions of Euclid. He went on to invent the mathematics of probability. He measured atmospheric pressure, constructed a calculating machine, and designed Paris's first omnibus. Then, at the age of 36, ill health forced him to set aside plans for further scientific exploration, and led him to write a brilliant, intensely pessimistic series of aphorisms in defense of Christian belief, which became known as the Pensée, the book for which we today chiefly remember and revere him. The purpose of the book was to convert readers to God, and Pascal felt the best way to do this was to evoke everything that was terrible about life. Having fully considered the misery of the human condition, he assumed his readers would then instantly turn for salvation to the Catholic Church. Unfortunately for Pascal, very few modern readers now follow the Pensée like this. The first part of the book, listing what's wrong with life, has always proved far more popular than the second, which suggests what's so right with God. Pascal begins by telling us that earthly happiness is an illusion, but he's especially keen to point out how much we hate being on our own, thinking and exploring our own condition. Pascal is perhaps best known for this aphorism of genius. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. All of man's unhappiness comes from his inability to stay peacefully alone in his room. This aphorism should be written in large letters in the departure lounges of all the world's airports. Pascal's charm lies in his bitterness and tart cynicism. People will do anything rather than consider their dreadful reality, he thinks. Man is so vain that the slightest thing, like pushing a ball with a billiard cue, is enough to divert him. At the same time, for Pascal, people are tortured by their passions, especially the passion for fame.
We are so presumptuous that we want to be known all over the world, even by people who will only come after we have gone. And perhaps the greatest source of suffering is the most banal: boredom. We struggle against obstacles, but once they are overcome, rest proves intolerable because of the boredom it produces. Pascal's bitter conclusion: what is man? A nothing compared to the infinite. Pascal misses no opportunities to confront his readers with evidence of mankind's resolutely deviant, pitiful, and unworthy nature. In constantly seductive classical French, he informs us that happiness is an illusion. Anyone who does not see the vanity of the world is very vain himself, that misery is the norm. If our condition were truly happy, we shouldn't need to divert ourselves from thinking about it. That true love is a chimera. How hollow and foul is the heart of man. That we are as thin-skinned as we are vain. A trifle consoles us because a trifle upsets us. That even the strongest among us are rendered helpless by the countless diseases to which we're vulnerable. Flies are so mighty that they can paralyze our minds and eat up our bodies. That all worldly institutions are corrupt. Nothing is surer than that people will be weak. And finally, that we are absurdly prone to overestimate our own importance. How many kingdoms know nothing of us? The very best we may hope to do in these circumstances, Pascal suggests, is to face the desperate facts of our situation head-on. Man's greatness comes from knowing he is wretched. Given the tone, it comes as a real surprise to discover that reading Pascal is not at all the depressing experience one might have presumed. The work is consoling, heartwarming, and even at times pretty hilarious. For those teetering on the verge of despair, there can paradoxically be no finer book to turn to than one which seeks to grind man's every last hope into the dust. The Pensée, far more than any saccharine volume touting inner beauty, positive thinking, or the realization of hidden potential, has the power to coax the suicidal off the ledge of a high parapet. If Pascal's pessimism can so effectively console us, it's because we're usually cast into gloom not so much by negativity as by hope. It's hope with regard to our careers, our love lives, our children, our politicians, our planet, that's primarily to blame for angering and then embittering us. The incompatibility between the size of our aspirations and the mean reality of our condition generates the violent disappointments which torture our days and etch themselves in lines of acrimony across our faces. We should honour Pascal and the long line of Christian pessimists to which he belongs for doing us the great favour of publicly and elegantly rehearsing the facts of our rather sinful and pitiful state. Reading Pascal reminds us that the secular are, at this moment in history, a great deal more optimistic than the religious, something of an irony given the frequency with which the latter have been derided by the former for their apparent naivety. It's the secular whose longing for perfection has grown so intense as to lead them to imagine that paradise might be realized on this earth after just a few more years of financial growth and medical research. With no evident awareness of the contradiction, they may in the same breath gruffly dismiss a belief in angels while sincerely trusting that the combined powers of the IMF, the medical research establishment, Silicon Valley and democratic politics will together cure the ills of mankind. Religions have wisely insisted that we are inherently flawed creatures, incapable of lasting happiness, beset by troubling desires, obsessed by status, vulnerable to appalling accidents, and always heading for death. Why should any of this be so cheering? Perhaps because pessimistic exaggeration is so comforting. Whatever our private disappointments, we can start to feel very fortunate when we compare our mood to Pascal's. Pascal wanted to turn us to God by telling us how awful life was. But by sharing his pessimistic analyses, he ironically strengthens us to face the trouble of our own lives on this earth with greater courage, forbearance, and occasional humour. Vejamos então a experiência, ou melhor, o exercício calculista, probabilista que Pascal nos propõe, no fundo para fomentar a nossa fé, que no fundo é um exercício em sintonia com a ideia geral, transversal, que viram aqui ser explorada ao longo do vídeo, que há uma diferença enormíssima entre o vale de lágrimas, que é a terra e a vida finita a que estamos sujeitos, e, enfim, a vida eterna e o paraíso que muito provavelmente está a
nossa espera. Vejamos então em que é que consiste este exercício, portanto, que prova que Pascal, embora professe a fé em Deus, não se demite de raciocinar, ao contrário de Kierkegaard. Portanto, este exercício tem por nome a aposta de Pascal. O que é que se passa? Passa-se que Pascal coloca-se na posição de um agnóstico. Isto é, alguém que não tem dados suficientes para decidir acreditar ou não acreditar em Deus. Portanto, nunca confundas um agnóstico com um ateu. Um ateu é alguém que julga ter razões suficientes para negar a existência de Deus. Um agnóstico é alguém que não tem dados suficientes para tomar uma decisão a favor da existência ou da inexistência de Deus. A diferença entre o agnóstico e Pascal, que se posiciona à partida nessa posição, portanto, na posição agnóstica, digamos assim, a diferença é que Pascal resolve fazer um exercício de forma a tomar uma decisão que vai no sentido de ter fé na existência de Deus. E o exercício é muito simples, é comparável a uma corrida de cavalos em que, antes da partida, colocamos todos os cenários possíveis para que depois, no final, percebamos qual é o caminho mais vantajoso, qual é a aposta mais vantajosa. E os cenários, está mesmo a ver-se, são 4. Primeiro cenário, acredito em Deus e Deus existe. Segundo cenário, acredito em Deus e Deus não existe. Terceiro cenário, não acredito em Deus e Deus existe. Quarto cenário, não acredito em Deus e Deus não existe. Ora bem, agora, seguindo estes, ou melhor, olhando attentivamente para cada um destes cenários, Pascal vai mostrar-nos que o mais sensato é acreditar em Deus. Vejamos como, explorando cada um dos cenários em debate. Ora bem, cenário 1, cenário 2. Creio em Deus e Deus existe, ou creio em Deus e Deus não existe. Se eu creio em Deus e Deus não existe, enfim, perco alguns prazeres mundanos e, muito provavelmente, horas a rezar, além de que vivi numa ilusão. Portanto, perco algumas coisas, digamos assim. Se, por outro lado, creio em Deus e Deus efetivamente existe, sai uma sorte grande, ganho a vida eterna. Ou seja, o cenário 1 e 2, em que creio em Deus, portanto, e não existe ou existe, leva-nos a crer que o melhor é crer em Deus. Porquê? Porque os possíveis ganhos são incomparavelmente superiores às perdas possíveis. Ou seja, se eu acreditar em Deus e Deus existir, ganho a vida eterna. E se Ele não existir, enfim, perco alguns prazeres mundanos, dos quais me privo, não é? Assim como algumas horas a rezar em vão, mas incomparavelmente muito mais, ganho muito mais incomparavelmente se crer em Deus e Deus existir. Vejamos agora os cenários 3 e 4, isto é, os cenários que decorrem da possibilidade de não crermos em Deus. Se não creio em Deus e Deus existe, enfim, perco a possibilidade da vida eterna e corremos o risco de condenação eterna. Se, pelo contrário, não creio em Deus e Deus não existe, vivo sem ilusão, pelo menos neste aspecto, não é? E tenho a liberdade de gozar os prazeres desta vida sem medo do castigo divino. Ou seja, a possibilidade de não crer em Deus leva-nos a pensar que os possíveis ganhos são incomparavelmente inferiores às perdas possíveis. Ou seja, o que é que eu ganho? Ganho não viver iludido, mas tenho o azar de Deus existir, não crendo nele, perco a possibilidade da
vida eterna. Enfim, estabelecidos estes 4 cenários, não é? Vamos perceber que temos todas as vantagens em acreditar em Deus. Porquê? Porque se creio em Deus e Deus existe, como eu disse, sai-me a sorte grande, ganho a vida eterna, ganho infinito. Se creio em Deus e Deus não existe, perco algumas coisas, mas aquilo que perco não se compara àquilo que perderia se não acreditasse em Deus. Hélas, o termo francês que corresponde ao desânimo total, não é? Portanto, aqui fica provado que o cálculo de Pascal, a aposta que ele nos propõe, reparem que não tem como objetivo demonstrar a existência de Deus, aquilo que se passa é levar-nos a pensar que é mais sensato acreditar em Deus do que não acreditar. E a prova é esta, é que se crer em Deus, mesmo não tendo razão, perco menos do que se não acreditasse em Deus, se Deus existe, em que as perdas seriam infinitas. Enfim, um raciocínio comum calcular que não está isento de críticas. A primeira grande crítica, enfim, é que Pascal fala como se nós pudéssemos acreditar de um momento para o outro, como pudéssemos decidir passar a acreditar. Enfim, e não é bem assim. Nós primeiro temos de estar convencidos daquilo em que depois decidimos ou não acreditar. Eu não posso acreditar amanhã de manhã que Lisboa é a capital do Irão ou que os porcos têm asas. Eu tenho que estar convencido de que é assim para passar a acreditar. E Pascal, de facto, não nos dá razões para acreditar. Ele mostra-nos é que acreditar é o mais sensato que podemos fazer. A segunda crítica é que é um argumento inapropriado para falarmos da crença em Deus. Para não dizer que é um argumento interesseiro, porque fazer depender a nossa fé do prémio que viremos a ganhar ou do medo que nos causa o castigo que podemos vir a sofrer é inapropriado. Aliás, há um filósofo americano do século XIX, William James, que diz que se estivesse na posição de Deus, teria todo o prazer de expulsar do paraíso pessoas que acreditam nele baseadas neste tipo de raciocínio, concentradas no seu amor próprio. Talvez por isso eu não tenha tanta fé quanto fezadas. Fica bem e pensa pela cabeça.